Então, os medicamentos também podem ser classificados quanto aqueles que são estruturalmente específicos, ou seja, eles necessitam a sua estrutura química ela é essencial para o seu acoplamento com o receptor, para que ele desencadeie seus efeitos biológicos, seus efeitos farmacológicos. Então, medicamentos estruturalmente específicos são aqueles cuja ação biológica decorre essencialmente da sua estrutura química. E aí, o princípio ativo desse medicamento, o fármaco, vai se ligar a receptores específicos, formando com eles um complexo, o que leva a uma determinada alteração na função celular. E aí a gente vai ver mais adiante que essa alteração ela pode ser uma ativação do receptor ou ela pode levar também a uma inativação, que são o caso dos antagonistas. A ação farmacológica desses agentes que são estruturalmente específicos ocorre em concentrações menores, por conta da sua especificidade. Como eles têm estrutura química específica para se ligar aos seus receptores, eles são necessários menores quantidades, menores concentrações do medicamento para exercer um efeito esperado, o efeito terapêutico esperado. E aí a gente falou em questões de interação do fármaco com o receptor, que é um dos modos, um dos mecanismos de ação dos fármacos, justamente pela sua interação com os receptores, aqueles medicamentos que são estruturalmente específicos. Mas o que são esses receptores? Então, vocês podem se lembrar lá da fisiologia, que esses receptores, eles não vão aparecer agora, eles já estão lá no organismo do animal. Então, todas as células, elas contêm, a maioria das células, a maioria dos tecidos, dos órgãos, eles contêm receptores. E a gente vai ver que esses receptores, eles já no organismo, já existem neurotransmissores ou outras substâncias que se ligam especificamente a esses receptores. O que os fármacos vão fazer? Os fármacos vão se ligar a esses receptores, alterando aquelas funções fisiológicas que já existem. E aí, esses receptores, eles podem se enquadrar em 4 tipos. Então, são moléculas proteicas, os receptores são moléculas proteicas, que podem ter função de enzimas, de moléculas transportadoras, de receptores de neurotransmissores, e os próprios ácidos nucleicos também funcionam como receptores. Quais são as características inerentes a esse acoplamento com receptores? Então, os receptores eles têm uma alta potência, ou seja, um efeito farmacológico maior com doses menores, por conta da sua especificidade, da estrutura química específica. A especificidade química, ou seja, o mesmo fármaco, o mesmo medicamento, ele pode ter diferentes ações farmacológicas, dependendo do tipo de receptor e do local onde aquele receptor está. E isso vai ser interessante quando a gente estiver vendo a parte mais específica dos fármacos em si, dos fármacos com ações no organismo, que vocês vão ver que o mesmo fármaco, dependendo do tipo de receptor em que ele atua, e na localização desse receptor, ele pode ter efeitos farmacológicos contrários. E também a gente tem outra característica dos receptores, é a alta especificidade biológica, ou seja, variação de ação nos vários sistemas. Então, a gente tem receptores beta, por exemplo, receptores beta-adrenérgicos, que vão, no coração, eles vão promover um aumento da frequência da força de contração. Então, vão promover taquicardia. Já no pulmão, vão promover uma broncodilatação. Os receptores adrenérgicos, dependendo da sua localização, também podem promover vasoconstricção e broncodilatação. Então, vocês vão ver mais à frente que os receptores eles têm também essa característica de especificidade biológica. Dependendo do seu local, do seu sistema, onde eles estejam inseridos, eles vão ter efeitos diferentes. Então, os tipos de interação de fármaco com receptor vão também estar relacionados ao tipo de ligação que eles vão desencadear. Então, os tipos de interações químicas envolvidas na ligação dos medicamentos aos receptores, elas podem ser iônicas polares, pontes de hidrogênio,
Podem ser também ligações hidrofóbicas, forças de Van der Waals, ligações covalentes, ou pode haver uma ação simultânea de várias dessas forças. Qual a importância de se conhecer a ligação, o tipo de ligação de um fármaco com o receptor? Significa que quanto mais forte for essa ligação, mais difícil vai ser o desligamento, o desacoplamento do fármaco com o receptor. Ou seja, o fármaco ele vai passar mais tempo atuando porque ele vai exercer uma ligação com o receptor que é mais forte. A mesma coisa acontece, o contrário, na verdade, acontece com as ligações mais fracas. Então, eu tenho, por exemplo, pontes de hidrogênio são ligações fracas, ligações iônicas são ligações fracas. Então, fármacos que estabelecem essas ligações mais fracas com o receptor, eles se desligam mais rapidamente. Ou você consegue reverter mais rapidamente o efeito desse fármaco. Já fármacos que estabelecem com o receptor uma ligação do tipo covalente, que é uma ligação muito forte, dificilmente eles vão ter seu efeito revertido. Principalmente, isso é muito comum em casos de intoxicação, em casos de substâncias tóxicas, que vão exercer com os receptores ligações fortes, ligações covalentes, que vão ser muito difíceis de ser revertidos. E aí o conhecimento das características dos receptores e suas funções no organismo tem levado ao desenvolvimento de medicamentos cada vez mais específicos para aquele receptor e com menores efeitos colaterais. Então, quando eu falo de efeitos colaterais ou efeitos adversos, eles podem ocorrer, inclusive, em doses terapêuticas, em doses eficazes do fármaco. Por quê? Eu tenho um fármaco que vai atuar no receptor X. O fármaco vai atuar apenas nesse receptor X, mas esse receptor X não está presente apenas no local de atuação do fármaco, que eu quero que ele atue. Ele vai estar presente também em outros órgãos, em outras células do organismo. Então, por exemplo, se o efeito que eu quero é, vamos supor, eu quero que esse fármaco ele cause uma vasoconstricção. Ele vai atuar aqui promovendo uma vasoconstricção, mas ele pode também atuar em outros receptores X ou receptores Y também, a qual esse fármaco pode se ligar, e ele pode exercer outros efeitos, como por exemplo, taquicardia, excesso de salivação, sudorese. E aí eu tenho aqui os efeitos colaterais, que eles estão lado a lado com os efeitos farmacológicos. Ou seja, aquele mesmo fármaco que vai exercer o efeito esperado no receptor X, pode também exercer efeitos colaterais em receptores X ou Y, a qual ele pode se ligar, que estão em órgãos, em outros órgãos e outros tecidos, e esses efeitos eles são chamados de colaterais, porque eles estão pareados aos efeitos farmacológicos esperados. E aí, muitas vezes, esses efeitos que são colaterais podem ser considerados também efeitos adversos, que são efeitos inesperados, que podem complicar ou que podem também reduzir o uso desse fármaco por conta de efeitos que são indesejáveis. Aí acaba limitando o uso dessa substância, limitando o uso desse medicamento. Os receptores também podem ter funções enzimáticas, são as enzimas que atuam como receptores. Então, alguns medicamentos exercem seu efeito farmacológico pela interação com enzimas, atuando na sua inibição. Então, alguns fármacos, alguns medicamentos, eles vão promover a inibição de enzimas. Essas enzimas, elas vão surgir agora? Não, são enzimas que já existem, enzimas que vocês já estudaram lá na fisiologia, que já estão presentes no organismo do animal, que têm seus efeitos fisiológicos normais. E aí o fármaco chega e vem e inibe a ação dessa enzima. Um exemplo é a neostigmina. A neostigmina é um fármaco chamado de a gente chama também de anticolinesterásicos. Anticolinesterásicos tem a neostigmina e a fisostigmina. Eles vão atuar inibindo a enzima acetilcolinesterase. Então, a enzima acetilcolinesterase, ela é importante para quê? A acetilcolinesterase é a enzima que degrada o neurotransmissor acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor colinérgico do sistema nervoso parasimpático que vai atuar em várias funções do organismo.
a função mais conhecida dela é na contração muscular. Então, a acetilcolina vai promover, ligando aos seus receptores nicotínicos da fibra muscular, vai promover a contração muscular. Então, se a enzima que degrada, que inibe a ação da acetilcolina, está inibida, significa que a acetilcolina vai permanecer mais tempo atuando. Então, se ela vai permanecer mais tempo atuando, ela vai promover um aumento das suas ações, um aumento das ações do sistema nervoso parasimpático, das ações colinérgicas. Então, a gente tem aumento da contração muscular, pode ocorrer salivação excessiva, o animal pode ter uma bradicardia, porque a acetilcolina, o sistema nervoso parasimpático, ele vai promover uma redução da frequência da força de contração do coração. A acetilcolina também estimula a musculatura lisa, então pode promover um aumento do peristaltismo gastrointestinal. Então, os efeitos da acetilcolina vão estar aumentados. Como que esse fármaco, como que a neostigmina consegue causar tudo isso? Se ligando a um receptor? Não, apenas se ligando a essa enzima, que é a enzima de degradação da acetilcolina. Então, se essa enzima está inibida, a acetilcolina não vai ser degradada de forma eficaz, vai permanecer em maior quantidade e vai ter seus efeitos aumentados. Da mesma forma, a gente tem o AS, que é o ácido acetil salicílico, que vai inibir a enzima ciclooxigenase, que é a COX. A COX, COX-1, COX-2, as ciclooxigenases são as enzimas que vão levar à formação dos mediadores químicos da inflamação. Aí a gente tem as prostaglandinas e os tromboxanos. Então, o ácido acetil salicílico ele funciona como anti-inflamatório, um antitrombótico, pela inibição dessa enzima. Com a inibição dessa enzima, a gente tem uma redução dos mediadores da inflamação. Os receptores também podem funcionar como moléculas transportadoras. São medicamentos que exercem efeito farmacológico interferindo nas proteínas transportadoras. Por exemplo, a gente sabe que algumas substâncias, para que elas entrem na célula, elas precisam de moléculas transportadoras, por conta do seu tamanho, da hidrossolubilidade. A gente viu isso na aula passada. Um exemplo comum é o transporte da glicose. Então, a glicose, a célula precisa de glicose para poder produzir o ATP. Né? Na cadeia transportadora de elétrons, aí a gente tem o ciclo de Krebs para produção de ATP. Então, se esse sistema de transporte da glicose for bloqueado, o que é que vai acontecer? Então, a glicose não vai conseguir entrar na célula. E aí a gente vai ter uma deficiência de glicose nas funções celulares e, consequentemente, na corrente sanguínea, a gente vai ter um aumento da concentração de glicose, porque ela não vai conseguir sair do sangue para entrar na célula. E isso que a gente chama de hiperglicemia. Então, hiperglicemia. Então, esses sistemas transportadores também podem ser alterados por medicamentos, por fármacos. A cocaína, por exemplo, a gente vai ver mais para frente que é um estimulador do sistema nervoso central. Ela impede a captação das catecolaminas, impede a captação de adrenalina, noradrenalina, dopamina. Então, se ela impede esse sistema de transporte e captação dessas substâncias, ela vai reduzir o efeito das catecolaminas no organismo. A reserpina impede a captação de norepinefrina pelas vesículas sinápticas. Então, a reserpina também vai atuar inibindo ou reduzindo o sistema nervoso simpático, por conta de reduzir a captação de norepinefrina, de noradrenalina. A gente tem uma redução do efeito simpático, a gente vai ver isso em outra aula. Mas só para vocês entenderem que essas moléculas transportadoras, elas são importantes para as funções vitais, para as funções fisiológicas, biológicas normais do organismo. E quando quando esse sistema de transporte é interrompido ou bloqueado, a gente tem uma redução das funções fisiológicas normais por conta de uma redução dos suprimentos das substâncias que são responsáveis, por exemplo, por essas ações.
Já os receptores celulares, que são aqueles mais que a gente vai ver que existem em maior quantidade e que são os mais estudados, eles exercem a função de transmissão de uma mensagem. Então, eles vão atuar transmitindo essa mensagem, que pode ocorrer de forma direta, quando ele ocorre via canais iônicos, ou de forma indireta. E aí, se é de forma indireta, ele vai precisar de alguém para transmitir essa mensagem adiante. A gente chama de segundo mensageiro. E essa transmissão de mensagem funciona como integração de informações extracelulares. Então, eu tenho aqui uma célula, um receptor e um neurotransmissor, um fármaco que vai se ligar a esse receptor. Vai ocorrer uma transmissão de mensagem do meio extra para o meio intracelular. E com isso a gente vai ter funções celulares sendo desencadeadas, efeitos celulares acontecendo aqui após essa mensagem ser enviada. Então, ocorre via receptores celulares transmissão de uma mensagem que pode ocorrer de forma direta, via canal iônico, ou de forma indireta, via segundo mensageiro. Os receptores de canais iônicos, como eles transmitem essa mensagem diretamente, eles têm uma ação mais rápida do que os receptores acoplados à proteína G via segundo mensageiro. Mas a mensagem que é transmitida via segundo mensageiro, ela é mais amplificada. Então, apesar dela demorar um pouco mais, ela tem uma amplificação de sinal bem maior do que a via canal iônico. Só um instante. Eu não estou conseguindo sair. Então, uma breve pausa para suar o nariz. Voltando. Os receptores, eles têm diferentes tipos de velocidade, né? Como eu falei anteriormente para vocês. Via canal iônico, eles são mais rápidos do que aqueles que atuam via segundo mensageiro. Então, os receptores de velocidade rápida, essa transmissão de informação, essa transmissão de mensagem, ela ocorre em milissegundos, bem rápido. Há exemplo, por exemplo, na neurotransmissão colinérgica. Então, o sistema nervoso parasimpático, o neurotransmissor a acetilcolina, a gente vai ter a transmissão rápida, receptores nicotínicos, que são receptores iônicos. Já as catecolaminas, o sistema nervoso simpático atua via catecolaminas. Sistema nervoso simpático é um S. Deixa eu voltar. Então, o sistema nervoso simpático atua via catecolaminas. Sistema nervoso parasimpático atua via acetilcolina. Então, a acetilcolina em receptores nicotínicos, que são receptores iônicos, tem uma transmissão rápida. Já as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, sistema nervoso simpático, tem uma transmissão um pouco mais lenta, mas ainda é considerada rápida, intermediária. Atua em questão de segundos, porque elas atuam via segundo mensageiros, via canal receptor acoplado à proteína G. E existem ainda aqueles receptores que são mais lentos, que demoram horas a dias para exercer seus efeitos, que são o caso dos hormônios. Então, os receptores ligados à proteína G, eles representam a maioria dos receptores conhecidos na atualidade. Então, as proteínas G são os mensageiros entre os receptores e as enzimas responsáveis pelas mudanças no interior das células. Então, a proteína G, ela pode estar acoplada a receptores ou a enzimas. Aí a gente tem, lembra que eu falei para vocês que a proteína G é o mensageiro, que vai estar ligado ao receptor, e ela precisa de um segundo mensageiro para transmitir essa mensagem. A gente vai ver que esses segundos mensageiros, existem vários tipos de segundos mensageiros de acordo com o tipo de proteína G que ele está acoplado. Por isso que a resposta demora um pouco mais do que a resposta via canal iônico. Então, quais são os tipos de proteína G? Vocês devem se lembrar que a gente tem vários tipos de proteína G.
Então, além dessas, ainda existem mais, mas para fins didáticos, né, na graduação, a gente estuda apenas essas, que é a GS, GI, GO e a GQ, o GQ/11. Então, a GS é uma proteína estimuladora, estimulante, e a GI é uma proteína inibidora. Ambas atuam acoplados à adenilato ciclase. A adenilato ciclase é a enzima que vai fosforilar as proteínas para desencadear o efeito celular. Por que que uma estimula e outra inibe? Porque a GS ela é estimuladora, porque ela vai estimular a ação da adenilato ciclase, aumentando a fosforilação de proteínas. E a GI é inibidora porque vai inibir a adenilato ciclase, vai inibir a formação do segundo mensageiro, que é AMP cíclico. Então, se inibe o segundo mensageiro, inibe a cascata de respostas, de mensagens que serão transmitidas para o núcleo celular. A GO, a proteína GO, é acoplada a canais iônicos, então ela tem uma ação mais rápida, porque não precisa de segundo mensageiro. E a proteína GQ é uma proteína também estimuladora, mas ela não vai atuar via adenilato ciclase, ela vai ativar outra enzima, que é a fosfolipase C. Então, ela vai ter outros segundos mensageiros, não vai ser o AMP cíclico. Então, voltando, eu tenho GS, GO, GQ, são proteínas estimuladoras, proteínas que vão promover a ação celular, o efeito celular. E eu tenho a proteína GI, que é uma proteína inibidora, que vai inibir aquele efeito celular. E aí, os sistemas em que as proteínas G atuam. O sistema adenilato ciclase, que a gente tem a formação do AMP cíclico como segundo mensageiro. Podem atuar também via guanilato ciclase. E aí produz, ao invés do AMP cíclico como segundo mensageiro, vai produzir o GMP cíclico. A fosfolipase C, que é a proteína estimulada, que é a enzima estimulada pela proteína GQ, ela vai produzir dois segundos mensageiros, que é o trifosfato de inositol e o diacilglicerol. Então, as siglas são IP3, que é o trifosfato de inositol, e o DAG, que é o diacilglicerol. São segundos mensageiros da fosfolipase C, que é acoplada à proteína GQ. O sistema de proteína G também pode atuar via fosfolipase A2. A fosfolipase A2 está presente na membrana das células e ela vai converter o ácido araquidônico, que é um ácido graxo presente na membrana das células, em eicosanoides, em mediadores químicos da inflamação. E as proteínas G também podem estar presentes na regulação de canais iônicos. Então, existem receptores também que não são ligados à proteína G. Eles estão ligados a outro tipo de proteína, como, por exemplo, aqueles que estão ligados à tirosina quinase. Tirosina quinase também fosforila outras proteínas. E receptores que estão ligados à tirosina quinase são aqueles receptores ligados a fatores de crescimento e também ligados a hormônios. O mecanismo de ação dos receptores ligados à tirosina quinase ainda não está bem elucidado, tanto quanto a proteína G, por também não estar presente em tão grande escala quanto os receptores ligados à proteína G. Existem também os receptores que regulam a transcrição de DNA diretamente, ou seja, não se ligam a receptores porque eles conseguem atravessar a membrana das células. É comum em casos de hormônios esteroides e tireoidianos. Então, esses hormônios, eles são lipossolúveis. Então, se eles são lipossolúveis, eles não precisam se ligar a um receptor na célula. Esses hormônios, eles podem passar diretamente pela membrana da célula por conta da sua lipossolubilidade. Eles conseguem atravessar essa membrana da célula e eles vão se ligar ou a receptores no interior do citosol, ou eles vão se ligar diretamente no núcleo, ativando diretamente o sítio responsivo do DNA. E aí vai ativar a RNA polimerase, aumentando a produção de RNA mensageiro. O efeito final é mais demorado, de horas a dias, mas a gente tem
um alcance maior desses efeitos hormonais. E aí, na farmacodinâmica, a gente vai ver alguns termos que são muito importantes para a gente compreender essas interações fármaco-receptor. Um desses termos é o termo agonista. O que é um agonista? Então, agonista é uma substância capaz de se ligar a um receptor celular e ativá-lo para provocar uma resposta biológica, uma determinada ação na célula, geralmente similar àquela produzida por uma substância fisiológica. Então, eu tenho lá no coração, por exemplo, um receptor, que é um receptor que já existe, é um receptor alvo de um neurotransmissor que já existe. Então, vamos supor aqui o receptor beta-1. Receptor beta-1 no coração. Ele é o receptor-alvo para uma substância, para um neurotransmissor fisiológico. Qual é o neurotransmissor fisiológico que se liga ao receptor beta-1 no coração? A noradrenalina. Ela já está presente no organismo. Mas se eu quero intensificar as ações da noradrenalina, eu posso utilizar uma substância, um fármaco, uma droga que tenha uma estrutura química específica similar à estrutura química da noradrenalina, que consiga se ligar a esse receptor beta-1, ativando seus efeitos fisiológicos. Então, eu vou aumentar, eu vou estimular ainda mais a ação fisiológica desse neurotransmissor endógeno. Eu vou mimetizar a ação da noradrenalina. Então, essas drogas que atuam nos receptores beta-1 do coração vão promover o quê? Aumento da frequência cardíaca, aumento da força de contratilidade do coração, então vai promover um ataque cardíaco. Em pacientes que têm uma reduzida, uma atividade cardíaca comprometida, eu posso fazer uso de substâncias, de drogas que vão intensificar a ação, por exemplo, da noradrenalina. Esse é um agonista. Isso é o termo agonista. É uma droga, uma substância que é capaz de se ligar a receptores no organismo e exercer a resposta biológica semelhante à daqueles neurotransmissores endógenos. Então, para isso, quando eu falo de interação com o receptor, eu tenho que entender que essa droga, essa substância, ela tem que ter a estrutura química semelhante ao do neurotransmissor endógeno, para ela conseguir se ligar e ativar o efeito celular. Então, um exemplo a gente consegue ver melhor nesse gráfico. Eu tenho aqui uma chave que eu consigo colocar na fechadura e girar normalmente essa fechadura, porque a chave ela foi feita exclusivamente para aquela fechadura. É o caso do agonista natural, do neurotransmissor endógeno, que ele tem a estrutura química específica semelhante ao receptor. Então, modelo chave, fechadura. Quando esse neurotransmissor se liga a esse receptor específico, ele vai exercer uma resposta biológica, porque ele vai se acoplar especificamente a esse receptor. Eu posso ter também agonistas modificados. O que é isso? Em laboratório, a gente consegue sintetizar substâncias que tenham uma estrutura química semelhante ao do neurotransmissor endógeno, que conseguem, ao se ligar ao receptor, exercer o efeito biológico semelhante ao do agonista endógeno, ao do neurotransmissor endógeno. E aí, quando o receptor, quando o neurotransmissor, quando a droga, o agonista, se liga ao receptor, ele vai conseguir exercer o efeito biológico semelhante àquele observado pelo neurotransmissor endógeno. Então, é um agonista modificado. Já, se eu tento, por exemplo, aqui eu consegui abrir a fechadura com um grampinho semelhante às rachurazinhas da fechadura, com a estrutura semelhante ao do agonista natural. Mas se eu pego uma chave falsa, um pedaço de graveto e fico forçando lá na fechadura, o que vai acontecer? Eu vou ter um antagonista, porque ele vai se ligar
ao receptor, só que a estrutura química dele não permite que o receptor seja ativado. Então, eu não tenho a atividade biológica esperada, porque ele vai estar ligado, mas não vai exercer o efeito. O efeito não vai ser observado. E aí, ao mesmo tempo, a chavezinha lá, o pedacinho de graveto, ele vai ficar preso, né? Vai ficar preso na fechadura. E mesmo que eu venha depois com a chave original, eu não vou conseguir abrir, porque o pedacinho ficou preso lá, não abre a porta, não exerce o efeito, e eu também não consigo mais colocar a chave original para abrir essa porta. Então, eu tenho um bloqueio da resposta biológica. Ao mesmo tempo que eu não tenho um efeito observado, eu não consigo mais exercer o efeito desejado. Eu tenho um bloqueio dessa resposta. Então, esse é o antagonista. É a substância que se liga ao receptor, não ativa esse receptor e ainda bloqueia o receptor para outras substâncias que têm afinidade por esse receptor. Então, o termo agonista, ele está relacionado a qualquer tipo de receptor. Então, a gente tem receptores acoplados a canais iônicos. Então, o agonista ele pode se ligar a um canal iônico. Ele pode se ligar a um receptor acoplado à proteína G. Ele pode se ligar a um receptor acoplado à tirosina quinase. E ele pode também, se esse agonista for uma substância lipofílica, semelhante aos hormônios esteroides, ele pode adentrar na membrana celular e se ligar diretamente no núcleo, se ligar a moléculas transportadoras dentro do citoplasma, no citosol da célula. Então, os receptores, eles podem estar acoplados à proteína G ou acoplados a canais iônicos. Isso é só uma revisão, tá? Então, aqueles que são acoplados à proteína G, eles podem ativar enzimas-alvo, como a fosfolipase A2, no caso do ácido araquidônico, da fosfolipase C, no caso da proteína GQ, a guanilato ciclase ou a adenilato ciclase, no caso, por exemplo, da proteína S ou a proteína GI. Então, a gente tem aqui os segundos mensageiros dessas enzimas-alvo. Da fosfolipase A2, o ácido araquidônico vai ativar a fosfolipase A2, vai converter o ácido araquidônico e ele vai se transformar em eicosanoides, em mediadores químicos da inflamação. Isso a gente já viu na aula de inflamação lá em imunologia. A gente vai ver também em anti-inflamatórios. Novamente, a cascata de inflamação. A fosfolipase C, ela tem dois segundos mensageiros, IP3 e o DAG. Então, o trifosfato de inositol e o diacilglicerol. A guanilato ciclase, o segundo mensageiro é o GMP cíclico, e a adenilato ciclase, o segundo mensageiro é o MP cíclico. No caso da adenilato ciclase, se a proteína G for GS, vai estimular a produção de AMP cíclico. Se for a GI, vai inibir a produção de AMP cíclico. Então, a proteína GS estimula a proteína GI, inibe os efeitos celulares. Essas proteínas, esses segundos mensageiros, eles vão transmitir essa mensagem a outras proteínas, que são as proteínas quinases, que vão fosforilar outras proteínas no interior da célula, levando aos efeitos celulares, que podem ser pela transcrição de enzimas ou proteínas transportadoras. Eita, que o negócio tá feio. E o IP3 vai abrir canais de cálcio, e o influxo de cálcio também vai levar a efeitos celulares. A relação dose-resposta em farmacodinâmica é muito importante, porque é a partir dela que a gente determina as doses que são terapêuticas e as doses que são tóxicas. Então, uma dose terapêutica, ela está dentro da janela terapêutica, que a gente viu, a janela terapêutica, que é, na verdade, o que é que define a janela terapêutica? Achei que eu tivesse falado isso para vocês, mas eu acho que não falei. A janela terapêutica é o intervalo entre a dose mínima eficaz e a dose máxima eficaz. Então, aqui a dose mínima
e a dose máxima eficaz. Esse é a janela terapêutica, é esse intervalo. Abaixo disso, abaixo da dose mínima, essa substância ela pode ser ineficaz. E acima da dose máxima, ela pode ser tóxica. Então, quanto maior essa janela terapêutica, maior é a segurança no uso desse fármaco. Quanto menor a janela terapêutica, significa que eu tenho muito pouco para trabalhar. Então, qualquer deslize no cálculo de dose, eu posso ter um efeito ineficaz ou um efeito tóxico. Essa é a janela terapêutica. E aí, essa relação dose-resposta é o efeito de um fármaco que é diretamente proporcional ao percentual de receptores ocupados. O que é isso? Quanto maior o número de receptores para aquele fármaco estiverem ocupados pelo fármaco, maior vai ser o efeito observado. Esse efeito, ele chega a um efeito máximo quando a ocupação dos receptores chega a 100%. Então, mesmo que 100% dos receptores estejam ocupados, não adianta eu aumentar a dose, o efeito não vai ser aumentado, porque todos os receptores que são responsáveis por desencadear o efeito daquele fármaco, eles vão estar ocupados. E aí a gente tem essa constante aqui, essa fórmula, que é a interação fármaco mais receptor, formam o complexo fármaco-receptor que desencadeia o efeito celular. Então, quando esse fármaco é um agonista, ele vai desencadear o efeito. Se esse fármaco é um antagonista, ele vai inibir esse efeito celular. E aí a gente tem essas constantes, que é a constante 1, que é a velocidade de ligação para a formação do complexo fármaco-receptor, e a constante 2, que é a constante que reflete a velocidade de dissipação, ou seja, de desacoplamento do fármaco ao receptor. E essa constante 2, ela vai ser importante a gente lembrar o tipo de ligação que esse fármaco vai exercer com o receptor. Quanto mais forte essa ligação, essa velocidade de dissipação vai ser menor, vai demorar muito mais para o fármaco se desligar do receptor. E quanto mais fraca essa ligação, mais rapidamente o fármaco se dissocia do receptor. E aí a gente tem os dois termos, né? Agonista, que é aquela substância que produz a ativação, ao ligar-se ao receptor, ele vai produzir o efeito biológico. E o antagonista é aquela substância que, ao se ligar ao receptor, forma aquele complexo fármaco-receptor que não desencadeia o efeito e ainda bloqueia o receptor para que o agonista se ligue, que é o caso daquela chavezinha falsa de pedacinho de madeira. Voltando. Aqui a gente tem um gráfico que expressa o percentual máximo de resposta de uma substância em relação à sua dose. Então, aqui a gente tem um aumento da dose e o aumento do percentual máximo de resposta. Aqui é a célula-alvo e aqui são os receptores para essa substância. Então, em doses menores, a gente tem um efeito menor. Ao aumentar a dose, a gente vai aumentando o efeito. Por quê? Porque vai aumentando a quantidade de receptores que estão ligados pela substância. Ao atingir 100% do efeito máximo, ou seja, ao atingir o efeito máximo daquela substância, mesmo que você aumente a dose, então aqui 100% de efeito, vamos supor que a dose 10. Se eu colocar uma dose de 100, eu não vou aumentar o efeito, porque a quantidade de receptores, a quantidade máxima de receptores já está sendo ocupado pelo fármaco. Então, o efeito não vai ser aumentado com o aumento da dose, porque todos os receptores já estão ocupados. E aí, o que pode acontecer se eu aumentar mais ainda esse efeito? Se eu aumentar mais ainda essa dose? Esses receptores-alvo vão estar ocupados. Eu vou ter outros receptores e outras células que vão ser responsáveis pelos efeitos colaterais ou efeitos tóxicos, efeitos indesejáveis. Então, quanto maior essa dose, maior o risco de efeitos tóxicos dessa substância. Então, a curva que expressa essa relação dose-resposta, ela é uma curva sigmoide, que ela vai sempre, essa curva sigmoide, ela vai expressar o percentual de efeito do medicamento em relação à sua concentração ou à sua dose.
Quando o estudo é feito em vivo, a gente fala em dose. A dose expressa a relação massa-massa, ou seja, a quantidade do fármaco para o peso vivo do animal. Então, miligrama por quilo. Pode ser também micrograma por quilo, depende do tipo de substância. Quando a gente trabalha in vitro, em laboratório, a gente expressa o termo concentração. Concentração geralmente é expressa em massa líquido. Então, miligrama ou micrograma do fármaco por ml de solução testada. Então, a gente tem as células incubadas ou em meio à solução e a gente vai fazer essa relação da massa do fármaco, da quantidade de fármaco, em relação à solução onde está sendo testado essa substância. Então, estudos em vivo, relação dose, resposta, estudos in vitro, relação concentração, resposta. Então, esse gráfico ele expressa o percentual do efeito do medicamento em relação à concentração do medicamento. Então, aqui, vai se aumentando a concentração do medicamento, vai se aumentando o efeito. Chega um momento em que esse efeito chega ao máximo, e esse efeito máximo, mesmo que você aumente a quantidade do medicamento, esse efeito ele não vai aumentar, porque todos os receptores vão estar ocupados. E aí a gente tem, nesse gráfico, a gente consegue visualizar outros conceitos. A gente tem o conceito de eficácia e o conceito de potência. Potência é a quantidade absoluta necessária para produzir o efeito máximo. Então, é quanto do fármaco é necessário para alcançar o seu efeito máximo. Mesmo que o efeito máximo do fármaco seja de 50%, por exemplo, mas é o máximo que ele consegue alcançar. Então, se eu precisei de uma quantidade menor para atingir o efeito máximo dessa substância, significa que essa potência aqui vai ser maior do que essa, mesmo que sua eficácia seja menor. A latência. Latência significa o período que vai desde a administração até o efeito máximo, a obtenção do efeito máximo. E aí aqui eu teria o tempo, ao invés de concentração. O tempo que levaria desde a administração da substância até a obtenção do seu efeito máximo. O efeito máximo de uma substância é a maior resposta produzida por ela. Então, como eu falei para vocês, aqui é uma substância A, por exemplo. A substância B só alcança 50% é o seu efeito máximo. Mas é o máximo que ela consegue alcançar. É o efeito máximo dessa substância B. Lembrando que, uma vez atingido o efeito máximo, a resposta farmacológica não mais é afetada pela elevação da dose, porque essa resposta farmacológica ela depende diretamente da ligação ao receptor. Então, se todos os receptores estão ocupados, não adianta mais aumentar a dose, que a resposta farmacológica alcançada não vai mais aumentar. E aí a gente tem mais riscos de ocorrerem efeitos tóxicos. A inclinação da curva dose-resposta, ela vai determinar a interação do mecanismo de ação e a interação do fármaco ao receptor. Ela pode ser sigmoide, que foi essa que a gente viu. Deixa eu apagar esse tanto de risco aqui. Ela pode ser sigmoide, ela pode ser linear, ela pode ser côncava ou ela pode ser convexa, dependendo do tipo de interação com o receptor. Essa imagem, essas figuras, ela demonstra a eficácia e a potência de uma substância. Vamos primeiro para a eficácia. Eu tenho aqui um gráfico que expressa o grau de alívio da dor em relação à dose da substância. Então, o grau de alívio da dor, quanto mais essa substância consegue aliviar uma dor, que no caso de um analgésico, em relação à dose. Então, eu tenho a amiperidina e a pentazocina. Vou botar aqui o M e o P. Então, por esse gráfico, qual dessas duas substâncias é mais eficaz? A M ou a P? Vocês conseguem determinar qual que é a mais eficaz? A M ou a P? Então, quem falou P, está errado. A resposta certa é M. Então, vamos lá. A M, ela só tem Fabrício aqui, mas ele não sabe responder
Eu até perguntei, mas ele não sabe. Então, a substância M ela é mais eficaz porque ela alcança uma resposta maior. Ela tem um grau de alívio da dor maior. Já a substância P, ela é menos eficaz, porque ela só consegue alcançar cerca de metade da eficácia da substância M. Então, quanto mais alto, quanto maior a distância em relação ao eixo X, mais eficaz é uma substância. Então, qual que está mais alto aqui em relação ao eixo X? A substância M. Então, ela é mais eficaz. A substância P é menos eficaz. Já em relação à potência. A potência vai ser em relação a que a gente tem novamente um gráfico que expressa o grau de alívio da dor em relação à dose da substância. Duas substâncias, morfina e meperidina. A morfina e a meperidina, elas têm uma eficácia semelhante. Então, elas têm a mesma eficácia, porque elas alcançam o efeito máximo. Elas têm o mesmo efeito máximo. Eita, aqui escrever aqui tá feio. Então, a eficácia dessas duas substâncias é semelhante. Mas qual delas é mais potente? Vocês conseguem imaginar qual delas é mais potente? A morfina ou a meperidina? Então, a morfina ela é mais potente porque ela alcança essa eficácia com a menor dose. Ela é preciso uma menor quantidade da substância para causar um efeito máximo observado. Já a meperidina, ela é menos eficaz. Então, como que eu meço a potência? A potência é a distância da curva em relação ao eixo Y. Eita, que esse meu Y parece mais um X. Então, a distância da curva em relação ao eixo Y. Quanto mais próximo do eixo Y, mais potente a substância. Quanto mais próximo do eixo Y, mais potente a substância. Quanto mais próximo está a eficácia da substância em relação ao eixo Y, mais potente a substância. Significa que é necessário uma dose menor da substância para causar um efeito máximo. Esse quadro, ele expressa o número de respostas em relação à dose de uma substância. Esse gráfico ele é utilizado para calcular a ED50, ou DE50, que é a dose eficaz média. A dose eficaz média ela é calculada em relação ao percentual de resposta em relação ao número de indivíduos que respondem àquela dose daquela substância. Então, é o número de indivíduos que respondem de forma eficaz a várias doses daquela substância. Então, eu tenho aqui uma tabela, e essa tabela depois ela vai ser expressa na forma de gráfico. Vamos primeiro para a tabela. Então, a substância testada, ela foi testada em diferentes doses, de 100 a 240 miligramas. O número de sujeitos que responderam a cada dose. Então, a dose de 100, apenas 2 pessoas responderam bem à dose de 100. A dose de 120, 6 pessoas. A dose de 140, 17. A dose de 160, de 180, 25 pessoas responderam bem a essa dose. A dose de 200 aí vai diminuindo, né? Dose de 200, 17. Dose de 220, 6. E dose de 240, apenas 2 pessoas responderam a essa dose. Quando a gente coloca isso aqui no gráfico, a gente tem essa curva que expressa o percentual de resposta das pessoas, quantas pessoas responderam àquela dose testada. Então, a dose média eficaz para essa população vai ser a dose de 170, que foi a média da dose, da quantidade de dose, que foi bem responsiva para aquela população testada. Então, essa é a DE50, é a dose eficaz média. É a partir dessa dose aqui que a gente vai calcular os efeitos farmacológicos e toda aquela posologia do medicamento. Já o índice terapêutico, ele reflete o intervalo entre a dose eficaz média e a dose letal média. Então,
Diferente da dose eficaz média, a dose letal média, ou DL50, é a quantidade daquela substância capaz de matar metade da população de estudo. Então, a população que está... Geralmente, a dose letal 50 ela é calculada em animais de laboratório, porque a gente utiliza doses muito altas, e a dose capaz de causar morte de metade da população em estudo. Essa é a DL50. A DE50 é a dose eficaz média, a dose que foi responsiva em metade da a dose média que foi responsiva naquela população em estudo. Então, a gente tem aqui as doses menores, a dose média, que foi responsiva àquela população em estudo, onde a maioria da população foi responsiva a essa dose, e em seguida a gente tem um decaimento dessa dose. Como que eu calculo o índice terapêutico? O índice terapêutico, o IT, é igual a DL50 dividida pela DE50. Então, é igual a LD, que é a DL50, dividido pela ED, que é a DE50. A dose letal média dividida pela dose eficaz média. Quando eu faço essa divisão, eu obtenho um índice terapêutico. Então, aqui, por exemplo, né, a dose eficaz média vai ser de 10 e a dose letal média vai ser de 100. Então, se eu for calcular esse índice terapêutico, eu tenho DL é igual a 100, DE é igual a 10. O índice terapêutico é igual a 10. 100 dividido por 10 igual a 10. Já, se eu calculo esse índice terapêutico dessa droga Y, eu tenho uma DE50 de 10 e eu tenho uma DL50 de 20. É uma proximidade muito grande da dose que é eficaz para a dose que é tóxica. Então, o índice terapêutico é igual a 20 dividido por 10, que é igual a 2. O índice terapêutico vai ser diretamente proporcional à DL50. E como que o que esse índice terapêutico me reflete? A segurança no uso dessa substância. Quanto maior o índice terapêutico, maior a segurança no uso daquela substância. Então, a gente tem aqui o índice terapêutico de 10 e a gente tem uma distância bem grande da dose que é eficaz para a dose que é tóxica. Já nessa droga Y, o índice terapêutico é igual a 2. Quanto menor o índice terapêutico, menor é a segurança no uso daquela substância. Eu tenho uma distância muito pequena entre a dose que é eficaz e a dose que é tóxica. Conseguiram entender o índice terapêutico? É essa relação entre a dose letal média e a dose eficaz média. Quanto maior o índice terapêutico, maior a segurança no uso dessa substância. Quanto menor o índice terapêutico, maior o risco de toxicidade, né, com o aumento da dose dessa substância. Agora a gente vai ver um pouquinho dos efeitos anormais aos medicamentos. Então, a maioria dos medicamentos, eles podem exercer efeitos diferentes daqueles que são esperados. Dentre esses efeitos anormais ou não esperados aos medicamentos, a gente tem a hiperreatividade, que é a resposta apresentada às baixas doses de determinado fármaco que não causa efeito na maioria da população. Ou seja, vou parar um pouquinho. Então, voltando. Dentre os efeitos anormais aos medicamentos, a gente tem a hiperreatividade, que é aquele indivíduo que apresenta uma resposta bem mais elevada a determinado fármaco. Aliás, a resposta é maior a determinado fármaco, geralmente em doses baixas que não causam efeito na maioria da população. Então, a dose baixa que não causa nenhum efeito na maioria da população, nesse indivíduo ela causa uma resposta. É a hiperreatividade, uma reatividade aumentada a determinado fármaco. O oposto acontece com a hiporreatividade, que é quando aquele indivíduo apresenta uma resposta baixa ou não apresenta resposta a doses que são eficazes para a maioria da população. Já o efeito de tolerância corresponde a uma baixa sensibilidade a um fármaco decorrente de exposição prévia, dias a semanas.
Então, o indivíduo que foi exposto previamente a um fármaco, quando ele vai ser exposto novamente, ele tem uma sensibilidade menor àquele fármaco, ele se torna tolerante àquele fármaco. É necessário doses maiores para que alcance a resposta esperada. Taquifilaxia ou dessensibilização é uma baixa sensibilidade a um fármaco que é desencadeada rapidamente, e isso envolve a alteração dos receptores acoplados a canais iônicos. Ou seja, rapidamente aquele fármaco ele deixa de exercer efeito naquele indivíduo, por conta de uma sensibilidade maior, uma sensibilidade menor, uma dessensibilização dos receptores àquele fármaco. Idiosincrasia ou efeito em comum. Muitas substâncias, muitos fármacos, muitos medicamentos apresentam na sua bula uma série de efeitos adversos, efeitos colaterais. E geralmente esses efeitos eles são expressos em percentual da população que tiveram aquele efeito. Às vezes você tem efeitos que são só citados porque aconteceram em 10 mil, 1 a 30 mil pacientes. O que significa? A idiosincrasia é o efeito inerente ao indivíduo. Então, o indivíduo respondeu daquela forma, não o fármaco é capaz de causar aquele efeito. Então, é o efeito que é não esperado após o uso de um fármaco. Um percentual mínimo de indivíduos manifestam esse efeito. Não é o efeito esperado no uso do fármaco. O indivíduo respondeu daquela forma àquele fármaco. Então, é um efeito inerente ao indivíduo, a idiosincrasia. Outro efeito em comum, um efeito anormal, é a supersensibilidade. Diferente da dessensibilização, a supersensibilidade é o aumento do efeito de um fármaco causado pela elevação da sensibilidade de receptores sinápticos após o bloqueio prolongado de receptores sinápticos ou desnervação. Então, na supersensibilidade, eu tenho uma sensibilidade muito maior dos receptores ao fármaco. Então, eu vou ter um efeito mais exacerbado, um efeito maior por conta da supersensibilidade dos receptores. Já a hipersensibilidade já é considerado um quadro imunológico. Por exemplo, é muito comum a hipersensibilidade em reações alérgicas, onde o indivíduo é hipersensível àquela substância. Os receptores são hipersensíveis àquela substância. E geralmente ocorre após uma exposição prévia àquela substância, como no caso das alergias. E aí a gente tem, no exemplo das alergias, a liberação de histamina. E aí, então, no caso das alergias, a liberação de histamina pela ligação do antígeno com o anticorpo, promovendo o aumento da liberação de histamina. Quando esses receptores para a histamina estão supersensibilizados, já estão hipersensibilizados àquele antígeno, aquele alérgeno. Já os medicamentos, eles podem ter interações com outros medicamentos ou com outras substâncias no organismo. Aí a gente chama o termo interação medicamentosa, que também vem expresso nas bulas dos medicamentos. Interações medicamentosas, que é como esses fármacos reagem a outras substâncias. Essas interações... Fabrício, diminui aí, por favor. Então, os fármacos e os medicamentos podem interagir de forma sinérgica ou antagônica. O sinergismo ele pode atuar por adição ou potenciação. E o antagonismo ele pode ser de 3 tipos: farmacológico, fisiológico, químico. O farmacológico ele pode ser competitivo ou não competitivo, sendo que o farmacológico competitivo ele pode ser parcial ou reversível ou ainda irreversível. O sinergismo ele é uma ampliação do efeito mediante associação de 2 medicamentos ocorrendo na mesma direção, que pode ocorrer por adição ou por potenciação. É uma ampliação do efeito que pode ocorrer por adição quando o efeito final resultante da associação de 2 agentes é igual à soma aritmética dos seus efeitos isolados. Então, quando eu tenho uma soma dos efeitos isolados das substâncias, a gente tem um sinergismo por adição, que é o caso da ação farmacológica observada pelo uso concomitante do tiopental
e fenobarbital. Eu tenho a soma dos efeitos isolados desses dois fármacos. Já o sinergismo por potenciação, eu tenho um efeito muito maior, porque é quando o efeito combinado de dois fármacos é muito maior que a soma dos seus efeitos isolados. Eles são potenciados. É o caso da associação de clorpromazina mais tiopental, onde eu tenho uma potencialização dos efeitos desses fármacos. E o efeito junto é maior do que a soma dos seus dois efeitos isolados. Já o antagonismo é uma interação medicamentosa que envolve a redução ou anulação do efeito mediante associação de dois medicamentos. Então, quando dois medicamentos são associados, um pode reduzir ou até mesmo anular o efeito do outro. Anular totalmente o efeito do outro. Esses antagonismos eles podem ser farmacológicos, fisiológicos ou químicos. O antagonismo farmacológico é quando o agonista e o antagonista competem pelo mesmo receptor. Nesse caso, o antagonista impede ou dificulta a formação do complexo agonista mais receptor, que foi aquele caso que a gente viu do modelo chave-fechadura. Quando a chave falsa é colocada na fechadura, ela bloqueia a ação do agonista. Então, eu tenho aqui um receptor com seu sítio de ligação. O sítio de ligação do agonista é o sítio de ligação do antagonista. Quando o agonista se liga ao receptor, ele exerce seu efeito, abrindo o canal, nesse caso. Quando o antagonista se liga ao receptor, quando ele compete pelo mesmo receptor do agonista, ele vai se ligar, não vai desencadear o efeito, que é a abertura do canal, e ainda vai impedir que o antagonista se ligue, porque ele vai bloquear esse receptor. Quando o antagonista não compete com o mesmo receptor, o mesmo sítio de receptor que o agonista, ele é chamado de antagonista farmacológico não competitivo, porque ele vai se ligar a outro local no receptor que não é o mesmo local do agonista. Então, o antagonismo farmacológico competitivo é quando os dois fármacos atuam sobre o mesmo receptor, eles competem pelo mesmo receptor, um antagonizando o efeito do outro. E aí, o aumento da concentração do agonista consegue deslocar o antagonista. A gente chama isso de lei da ação das massas. Então, a lei da ação das massas é quando eu tenho um antagonista que se liga a esse receptor X, impedindo que o agonista se ligue. Mas se eu aumento a dose, se eu aumento a quantidade, a concentração do agonista, eu consigo expulsar, bloquear, ou aliás, eu consigo tirar, remover esse antagonista do sítio de ligação para que o agonista se ligue. Eu gosto sempre de dar um exemplo nesse caso, que é o exemplo de um ônibus lotado. Por exemplo, quem pega o ônibus numa parada, numa das primeiras paradas, pega o ônibus vago. Então, às vezes, você entra no ônibus, mesmo que não tenha mais um local para você sentar, mas você vai em pé lá perto da porta, no local que você quer. E aí, na próxima parada, começa a entrar mais gente, você vai se afastando um pouquinho, e chega um momento em que você já está lá no final do ônibus. Por quê? Porque quanto mais pessoas entram, mais pessoas tentam ocupar aquele espaço que você está. E aí, mais facilmente você vai ser deslocado do local onde você queria ficar. É o que acontece no antagonismo competitivo. Quanto mais você aumenta a quantidade do agonista, mais facilmente você vai conseguir remover o antagonista do sítio de ligação. A não ser que esse antagonista ele exerça com esse receptor uma ligação covalente, uma ligação forte. Que aí, mesmo que você aumente a quantidade do agonista, você não consegue remover o antagonista, por conta da interação, da força de interação da ligação com o receptor. Então, um exemplo clássico desse antagonismo farmacológico competitivo é a histamina e os antihistamínicos. Então, a histamina, ela se liga ao receptor, ela é o agonista, e os antihistamínicos são os antagonistas. Então, quanto mais eu aumento a quantidade de histamina,
mais facilmente eu consigo reverter esse efeito. Então, fisiologicamente, a histamina está presente no organismo. Farmacologicamente, eu utilizo os antihistamínicos para reverter a ação da histamina. E nesse caso, os antihistamínicos eles vão servir para remover a histamina dos seus receptores, que a histamina ela vai causar os efeitos indesejáveis no caso de alergias. A gente vai ver também mais para frente que a histamina em receptores H2 promove o aumento da secreção de ácido no estômago. Então, esses antihistamínicos, eles vão remover, eles vão bloquear, aliás, vão remover a histamina dos seus receptores e vão facilitar, vão reduzir o efeito causado pela histamina. Das alergias, a gente tem aumento da permeabilidade vascular, a gente tem a coceira, a vermelhidão. Então, quanto mais histamínicos você administra, maiores são as chances de reverter esses efeitos provocados pela histamina. Então, voltando aqui para o gráfico, esse gráfico expressa a resposta média, a resposta máxima gerada pelo receptor, percentual de resposta, em relação à concentração logarítmica de agonista. Então, eu tenho aqui um agonista que o agonista sozinho, ele consegue alcançar uma dose eficaz média a menor quantidade. Se eu coloco junto um antagonista, eu vou precisar aumentar a quantidade do agonista para que ele exerça aquele mesmo efeito, que é o mesmo percentual de resposta. Então, na presença do antagonista, a dose do agonista tem que ser maior para alcançar o mesmo efeito esperado. Aqui a gente tem uma imagem que consegue explicar bem direitinho isso que a gente falou. Então, eu tenho aqui, fisiologicamente, no organismo, está acontecendo isso. Eu tenho uma célula, essa célula possui um receptor, e esse receptor é específico para o neurotransmissor, uma substância química que funciona como neurotransmissor. Essa substância química se liga ao seu receptor e vai desencadear os efeitos celulares esperados. Quando eu utilizo um fármaco, um medicamento, eu vou ter o agonista, o fármaco que foi administrado, com estrutura específica, semelhante à estrutura química do neurotransmissor, que vai conseguir se ligar ao receptor e desencadear o efeito celular também esperado. Quando a gente administra um antagonista, o antagonista ele vai se ligar ao receptor, não vai desencadear o efeito celular esperado e ainda vai impedir que a substância química que o neurotransmissor endógeno consiga se ligar ao receptor. Se eu administro o agonista aqui, uma maior quantidade do agonista, ele vai conseguir deslocar esse fármaco para esse antagonista. E aí, quanto maior a quantidade do agonista, maiores são as chances de deslocar, de remover esse fármaco antagonista do receptor. Mas também vai depender do tipo de ligação que esse fármaco vai exercer com esse receptor. Quanto maior essa força de ligação, mais difícil a remoção desse antagonista. Então, o antagonismo farmacológico competitivo, ele pode ser parcial ou ele pode ser irreversível. O parcial e reversível é quando os dois fármacos utilizados são agonistas com diferentes eficácias, sendo que o agonista menos eficaz atua como antagonista parcial do agonista principal. Então, eu tenho aqui dois fármacos que se ligam a um receptor e exercem o efeito celular. Um deles tem uma eficácia maior e o outro tem uma eficácia menor, mas exerce o efeito celular. Não inibe o efeito na célula. Quando eles dois são administrados juntos, quando esses dois fármacos são administrados juntos, eu vou ter uma média da eficácia deles dois. Então, o resultado médio vai ser esse. Vai ser menor do que o efeito máximo observado com o agonista total. Então, nesse caso, o agonista parcial ele vai atuar como um antagonista parcial do agonista total, porque ele vai reduzir o efeito máximo observado quando o agonista total está sozinho. Ele vai atuar como um antagonista parcial.
No caso de antagonismo farmacológico competitivo irreversível, o antagonista vai se dissociar lentamente ou às vezes ele não se dissocia dos receptores. Então, mesmo que você aumente a concentração do agonista, você não vai conseguir reverter a ação do antagonista, porque ele está ligado, ele se liga de forma muito forte ao receptor. É o caso, por exemplo, dos organofosforados e da acetilcolinesterase. O organofosforado, ele é um composto químico orgânico que ele está presente nos praguicidas. Então, ele vai exercer um efeito no organismo que na verdade, ele exerce uma relação com os receptores que é uma ligação forte, uma ligação covalente. Essa ligação covalente é muito difícil de ser rompida. Então, mesmo que você aumente a concentração do antídoto, do agonista, você não vai conseguir reverter a ação dos organofosforados, porque ele se liga de forma muito forte aos receptores. Nesse caso, o aumento da concentração do agonista, a lei da ação das massas, não vai funcionar, porque ele se liga de forma muito forte, uma ligação covalente com o receptor. Esse gráfico expressa muito bem isso que a gente está falando. Então, eu tenho aqui um exemplo de antagonismo. Um antagonismo competitivo reversível. No antagonismo competitivo reversível, eu consigo reverter o efeito aumentando a concentração do agonista. Então, mesmo na presença do antagonista, eu consigo deslocar essa curva para a direita, porque aumentando a concentração do agonista, eu consigo reverter o efeito causado pelo antagonista. Então, um gráfico que expressa esse antagonismo competitivo reversível, a curva sigmoide ela é deslocada para a direita. Porque na presença do antagonista, eu preciso de doses maiores do agonista para alcançar aquele mesmo efeito esperado, a mesma ocupação fracional de receptores, para ir deslocando o antagonista. E quanto mais eu aumento a concentração do antagonista, mais eu tenho que aumentar a concentração do agonista. Isso só acontece quando o antagonismo competitivo ele é reversível, quando eu consigo reverter a ação do antagonista. No caso do antagonista competitivo irreversível, por mais que eu aumente a concentração do agonista, eu não vou aumentar a ocupação fracional desses receptores, porque o agonista está ligado de forma covalente, ele está ocupando todos os receptores. Então, o agonista não vai conseguir exercer esse efeito. Já o antagonismo farmacológico não competitivo, o antagonista bloqueia em algum ponto a cadeia de eventos que levaria à resposta desencadeada pelo agonista. Então, eu tenho a resposta máxima gerada pelo agonista, e aqui eu tenho a resposta máxima gerada pelo agonista quando ele está associado ao antagonista. Eles não competem pelo mesmo receptor, mas em algum momento em algum momento, principalmente daquelas fases da farmacocinética que a gente viu, da farmacocinética de um desses fármacos, o outro pode inibir o seu efeito. Eu acho que eu tenho... Não trouxe o exemplo. Mas, por exemplo, lembra que eu falei para vocês na aula passada dos inibidores e dos indutores enzimáticos? Vamos dar o exemplo do álcool. O álcool é um indutor enzimático. E se ele é um indutor enzimático, ele vai aumentar, potencializar a metabolização de certos antibióticos. Então, se eu uso o álcool mais antibiótico, o álcool como indutor enzimático vai aumentar a biotransformação do antibiótico, fazendo com que ele seja eliminado mais rapidamente. Então, nesse caso, ele vai reduzir a eficácia do antibiótico. Mas não porque competiu pelo mesmo receptor do antibiótico, mas porque lá no processo de biotransformação, ele vai
alterar a biotransformação desse antibiótico, fazendo com que ele seja biotransformado e eliminado mais rápido. Entenderam? Já o antagonismo fisiológico ou funcional, 2 fármacos atuam em receptores diferentes, produzem efeitos contrários em um mesmo sistema biológico. Então, eles não competem pelo mesmo receptor, eles atuam em receptores totalmente diferentes, mas no mesmo sistema biológico. E aí eles exercem efeitos totalmente contrários. Exemplo, no coração ou na pressão arterial, adrenalina e acetilcolina. A adrenalina ela aumenta a pressão arterial, a acetilcolina reduz. Atuam no mesmo sistema biológico em receptores diferentes, mas produzindo efeitos contrários. Glicocorticoides e insulina sobre a glicemia. A insulina reduz a glicemia. Os corticoides aumentam a glicemia. Atuam em receptores diferentes com efeitos contrários. Acetilcolina e noradrenalina sobre a pupila. A acetilcolina promove miose. A adrenalina promove midríase. Atuam em receptores diferentes no mesmo sistema biológico, produzindo efeitos contrários. Um exemplo de antagonismo fisiológico. No estômago, a gente tem receptores H2, são receptores para histamina, que vão estimular a liberação de ácido, de HCl, promovendo uma maior acidez no estômago. Então, a histamina é o neurotransmissor endógeno, que se liga a esses receptores H2, aumentando a secreção ácida. O omeprazol não vai atuar nos receptores H2, não vai atuar no mesmo receptor da histamina. Vai atuar na bomba de prótons, bomba de prótons hidrogênio e potássio ATPase, que vai produzir o ácido. Quais são os efeitos fisiológicos observados? A histamina aumenta a secreção de ácido. O omeprazol reduz a secreção de ácido. Então, no estômago, eu tenho 2 fármacos que atuam em receptores diferentes, mas que têm efeitos fisiológicos contrários. Então, eles atuam como antagonistas fisiológicos. Por exemplo, no coração. No coração, eu tenho um receptor beta-1 e tenho um receptor M2 ou M3. M2 no coração. Deixa eu desenhar aqui. Receptores beta-1, receptor beta-1, adrenérgicos, receptores muscarínicos, colinérgicos. Receptores beta para adrenalina, noradrenalina. Receptores muscarínicos para acetilcolina. Eles são antagonistas farmacológicos competitivos? Não, porque eles não competem pelo mesmo receptor, são receptores diferentes. Eles são antagonistas fisiológicos, porque eles atuam em receptores diferentes no mesmo sistema biológico, nesse caso aqui no coração. O que a acetilcolina faz? Reduz a força de contração, reduz a frequência cardíaca. O que a noradrenalina faz em receptores beta? Aumenta a frequência cardíaca. Ações opostas em receptores diferentes no mesmo sistema biológico. Um antagoniza a ação do outro. O antagonismo químico ou antidotismo é quando 2 substâncias não reagem nem com receptores do organismo, ou seja, não são nem farmacológicos nem fisiológicos, mas reagem quimicamente entre si, antagonizando-se. Como é o caso, por exemplo, da protamina e da heparina. A protamina antagoniza a ação da heparina. Os quelantes de metais e metais pesados. Os metais pesados podem ser tóxicos, mas a gente tem no organismo substâncias que são quelantes, que vão se ligar a esses metais, impedindo que eles exerçam seus efeitos. Então, eles reagem quimicamente entre si, às vezes inibindo a ação do outro, mas não atuam em receptores, atuam entre si, quimicamente. Então, hoje, nossa aula era essa. Quem tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato. Eu já coloquei as aulas no Siga. E aí, assim que eu conseguir, eu vou tentar criar o canal para facilitar para vocês estudarem. E qualquer dúvida, podem mandar mensagem, mandar e-mail. Até a próxima aula. Obrigada.